gente, estamos aqui no nosso... Estou aqui com a Fran novamente, né? Como a gente já tem combinado, é as nossas quartas e sextas-feiras, né? E começo falando, como sempre, que andar com fé eu vou. A fé nunca costuma falhar, nem para minha vida, nem para a sua e nem para a vida do nosso convidado, porque hoje eu estou com ele aqui. Eu estou com Gustavo Carmo, secretário de governo da gestão municipal, e a gente vai estar batendo aquele papo, esclarecendo muitas dúvidas que algumas empresas me perguntaram. Eu falei, não se preocupe não, porque quarta-feira a gente vai ter um esclarecimento de muitas coisas sobre toda essa situação, né, e sobre como as empresas devem se comportarem daqui para frente. Mas agora, Gustavo, meu cordial boa noite, seja bem-vindo ao nosso Tô Aqui com a Fran. Boa noite a você, Fran. Boa noite a todos os seus ouvintes e telespectadores que estão em casa, enfim, nos diversos locais da nossa cidade e do mundo, né? Sim. Nos acompanhando. Sim. E agradecer o convite e, ao mesmo tempo, parabenizar. É um tema importante, relevante, e eu costumo dizer que as ações relacionadas ao Covid, elas faz com que a imprensa tenha, de fato, um papel fundamental, que é de levar informação às pessoas nesse momento tão difícil da humanidade. E é verdade, né? Eu vejo assim, as pessoas que nos acompanharam nessas últimas entrevistas, e eu fiz questão mesmo de estar com as entidades empresariais, porque houve, graças a Deus, né, essa junção entre as entidades, junto com vocês, junto com o poder público, na tomada de decisões da reabertura do comércio. A gente sabe que no início foi muito desgastante, né, Gustavo? Tanto para as entidades, tanto para os empresários, quanto para o governo, né? E está hoje nesse papel mesmo de receber todo o nível de informação, porque você sabe que você recebeu tudo quanto foi nível de informação, aqueles positivos e aqueles que realmente detonaram. Então, para o governo também não é fácil. Assim como eu pedi às entidades que dessem seu posicionamento, gostaria que você falasse também a posição do governo numa situação tão delicada que a gente está passando. É isso, uma posição sempre muito delicada, não é? No nosso caso em particular, o nosso prefeito Joaquim, além de ser, obviamente, o gestor do município, ele é médico também, então ele tem toda uma sensibilidade, toda uma atenção especial às pesquisas, às tratativas, aos assuntos que são colocados a todo momento pela equipe de saúde, tanto da nossa cidade, da Secretaria Municipal de Saúde, da nossa vigilância sanitária e também das autoridades, né, do Estado, as autoridades a nível nacional e as autoridades internacionais. Então, de fato, é sempre um tema muito debatido antes da tomada das decisões e exige muita ponderação. Não há uma decisão que se tome que agrade 100% a todos. Não é fácil você implementar medidas que restringem, por exemplo, o direito de vir, o direito de abrir o seu comércio, o seu direito de estudar, de trabalhar. Então, esse momento de pandemia, né, que assola o mundo, e as dificuldades que vivemos não são só do gestor de Alagoinhas, dos gestores do mundo inteiro, fazem com que, de fato, a gente tenha momentos bastante delicados e que se faz necessário tomadas de decisões que muitas vezes, de fato, não são do agrado de alguns segmentos, de algumas pessoas, mas esse é o papel do gestor, do líder, de quem tem a responsabilidade nesse momento de enfrentar a pandemia dentro de uma realidade de uma doença que não tem vacina, que ainda não tem cura, que o remédio para amenizar é o distanciamento das pessoas, enfim. Então tem que ter muita coragem, muita firmeza nessas tomadas de decisões, e graças a Deus o prefeito tem tido até aqui, e assim haveremos de continuar. É muito delicado, é um assunto, quando a gente fala e as pessoas, é um assunto do momento, não adianta nem a gente querer botar muitos outros assuntos, a gente tenta esquecer, mas na verdade é um esquecer sabendo que a gente tem que se cuidar realmente. É difícil para um gestor da cidade, é difícil para os empresários ficarem com suas empresas fechadas, é difícil para nós, povo, população, que estamos há 4 meses, diria assim, clausurados, entendeu? Tem gente que surta e são muitos fatores que acontecem nesse momento, mas o bom de tudo é que, como na sexta-feira eu tive com o seu José Carlos, aqui o presidente da CIA, que vinha a notícia boa.
né, que nessas negociações o nosso comércio voltou a funcionar segunda-feira. Sendo que desde sexta-feira que foi dito as normas, né, restritivas que todo comércio aberto deveria ter. E desde segunda-feira, né, eu estou rondando também, comecei a sair, e algumas empresas, Francisca, é verdade que tem que botar isso? Francisca, é verdade? E eu disse, gente, tá no decreto. Ah, eu não sabia não, qual a medição? Eu disse, olha, quarta-feira, provavelmente, ainda não tinha confirmado com ele, mas pela fé, eu sabia que ele ia arranjar um tempinho para estar aqui conosco. E eu falei, ó, provavelmente quarta-feira eu vou estar com alguém do governo, provavelmente é Gustavo Carmo, e ele vai estar esclarecendo para vocês algumas dúvidas que possam estar ocorrendo. O comércio foi aberto, a maioria sabia a exigência das máscaras, que é claro, todos nós sabemos, exigência, lavar as mãos, manter o distanciamento. Mas como foi aberto de uma forma praticamente geral, menos os bares, aqueles que gerem mais aglomeração, então existem outras medidas, não é isso, Gustavo? Gostaria que você estivesse falando um pouco para o pessoal, assim, como essas outras medidas, né, normativas que as empresas têm que começar a tomar. Exatamente, Francisco, que a gente tem de fato cumprido esse papel através dos veículos de comunicação de estar esclarecendo sempre a cada decreto que surge, tanto eu como o próprio prefeito, a secretária de saúde. É importante a gente estar informando a população nesse momento, mesmo porque são medidas que são tomadas dentro de espaço de tempo muito curto, dentro do que se analisa do índice epidemiológico, enfim. Então você não tem como fazer algo muito planejado do ponto de vista da comunicação às pessoas. Mas enfim, em resumo, temos um decreto vigente desde segunda-feira, dia 20, que vai vigorar até o próximo dia 31 de julho. É o decreto 5331, que ele autoriza o comércio em geral a permanecer aberto até 15 horas, sem nenhuma restrição de tamanho, isso de segunda a sábado, e aqueles serviços considerados essenciais funcionando até 19 horas. Então temos aí uma série de serviços essenciais funcionando até 19 horas elencados no decreto, que não traz só alimentação e farmácia, traz oficinas mecânicas, autopeças, lojas de material de construção, pet produtos shop naturais, também, né? Pet shop sempre teve, né, um destaque nos nossos decretos por conta da necessidade da saúde e da alimentação dos animais, enfim. Então essa é a regra para o comércio em geral, do ponto de vista do horário de funcionamento, e para os essenciais, sendo que os essenciais eles vão até o domingo, ele pode funcionar de segunda a domingo. Esse decreto traz também o toque de recolher, que é uma medida muito assertiva, que funciona bem nos bairros, das 20 horas às 5 horas da manhã. Então, durante a noite, as pessoas precisam estar em casa ou sair por um motivo que possa ser justificado, trabalho, ir da farmácia, ir ao médico, das 20 horas às 5 da manhã. Funciona o toque de recolher. Como temos o toque de recolher, obviamente a gente passa a ter uma obrigação de disciplinar o delivery. Então, os deliveries de alimentação e gás de cozinha, eles estão autorizados por este decreto até as 23 horas. Houveram também, para que a gente pudesse flexibilizar essa questão da abertura sem restrição de tamanho de loja, algumas regras novas que foram implementadas no decreto com vigência, umas a partir do dia 27, segunda-feira, outras a partir do dia 31, concedendo um prazo para que os estabelecimentos comerciais pudessem se adequar. E aí eu cito para você, além da obrigatoriedade... Antes dele citar, né, esse decreto, eu vou deixar até ele beber uma água também, né, porque são duas datas diferentes, que é do dia 27, eu já li, e do dia 31. Quero também estar agradecendo aos nossos patrocinadores, né, os nossos apoiadores. A gente vai chamar um intervalo rapidinho e volta já já para ele estar falando dessas datas e desse novo decreto, dessas restrições.
Toque sua vida com segurança. Você sabia que o índice de furto e roubo veicular tem crescido nos últimos anos? A Aprovat oferece o plano de rastreamento para o seu carro, moto ou caminhão. Adquira também o plano com cartão 0800, com descontos nas compras de medicamento nas farmácias credenciadas e também na compra de eletrodomésticos realizada pela internet. Em caso de pane, você tem direito a táxi, hotel, chaveiro e 4 chamadas de reboque por mês em qualquer lugar do Brasil, num raio de até 400 quilômetros. Acesse o site aprovatcorretora.com.br. Clínica Ideal Físio. Nós atuamos nas áreas de fisioterapia ortopédica, neurológica, pediátrica, disfunções da TM, fisioterapia uroginecológica e obstétrica, RPG, pilates, acupuntura, terapias energéticas, podoposturologia, nutrição e psicologia. E agora estamos trazendo uma novidade para Alagoinhas e região, a fisioterapia oncológica. Nós temos a equipe ideal para cuidar de você. Onde encontro a beleza, também encontro o prazer. Oficina de cabelos, cuidando de mim e de você. O melhor atendimento, descontos especiais. Sempre o melhor pra te oferecer. Oficina de cabelos, nossa estrela é você. Oficina de cabelos, nossa estrela é você. Compra barato, a gente aprende. Qualidade e preço baixo é Made Resende. Tudo pra marcenaria, nunca mais você esquece. Ferramenta, acessório e MDF. A loja do marceneiro é Made Resende. Viralizou o dinheiro em fração de segundos. O meu passaporte é como um pensamento profundo. Está vibrado, o momento é perfeito, é completo, sem mega. Vibralizou, ultra velocidade e estabilidade. Tecnologia em fibra ótica. Start Fibra. Porque você é inteligente. Start Fibra. Start Fibra. Central de atendimento 75-3182-0000. Start Fibra. Viralizou. Startnet.psi.br. Oi, gente, retornamos, né? Passamos, é claro, nossos apoiadores, que eu não posso de falar, que é Startnet, Laboratório Clila, Ideal Físio, Aprovat Corretora de Seguro, Made Resende, é claro, Estofados e CIA. Meus agradecimentos também à Casa de Carne Kennedy, Supermercado Kennedy, Abádio, Ponte da Limpeza, Capim Cheiroso, Farmácia Silva Rocha, sempre com a gente também nos apoiando. Quero dizer para vocês hoje que esse meu look especial, quem está patrocinando é a Linton Modas e ela está com promoção até sábado pela Semana da Amizade. Então, até sábado, você corre lá na Linton, que tem muitos looks em promoções, entra no Instagram dela, no Story, veja os looks que estão na promoção. Porque agora, gente, ele tem muito o que falar para vocês, porque esse decreto, muitas pessoas, inclusive a Linton, quero dizer também que meus cabelos foram cuidados pelo Centro de Beleza El Shaddai, também ontem me perguntando, Gustavo, justamente, Francisca, quais são as medidas? A gente sabe que tem que usar máscara. Eu cheguei lá ontem, eu estava usando aquela protetor facial, aí até comentei. Eu fiz, olha, eu acho que vocês vão ter que usar também protetor facial. Ela, a partir de quando? Eu fiz, não sei não, deve estar no decreto, mas amanhã a gente vai saber. Então agora é com ele, gente. Perfeito. Então, sobre as novas regras trazidas nesse decreto, é importante explicar inicialmente que houve uma alteração no tamanho, na relação de metro quadrado para atendimento dos clientes. Isso foi elevado para 9 metros quadrados no comércio em geral, igualando com os hipermercados e supermercados. Então, todos hoje devem equacionar o quantitativo de pessoas, ou seja, de clientes a serem atendidos ao mesmo tempo, numa relação de um cliente a cada 9 metros quadrados. Ou seja, o estabelecimento que tem 90 metros e ele tem 2 funcionários, ele pode atender 8 clientes ao mesmo tempo. 8 clientes com 2 funcionários, 10 pessoas na relação de 1 a cada 9 metros quadrados, fecha ali o tamanho da loja dele. É importante destacar que essa área não é a área construída, não é a área total, é a área de circulação de pessoas.
onde tem que se restringir ali, se abater dessa área, as vitrines, os mostruários, as mercadorias que ficam sobre a área de atendimento da loja. Então essa é uma regra que teve alteração a partir desse decreto, e também novas regras para que fossem implementadas em dias futuros, em prazos futuros. Temos a partir de segunda-feira, por exemplo, dia 27, a obrigatoriedade para que todas as lojas, além de exigir dos clientes que usem a máscara para serem atendidos, eles continuarão a ter os seus funcionários, seja no serviço interno ou no serviço de atendimento, com a obrigatoriedade de ter a máquina, ou seja, o empregador ele tem que entregar àquele funcionário dele a máscara para que ele possa usar durante todo o expediente em quantidade que lhe dê segurança. As normas estão inclusive estipuladas pela vigilância sanitária. E além da máscara, aí é algo que mudou e que será obrigatório a partir de segunda-feira, é a utilização do face shield, que é aquela proteção de acrílico presa na cabeça que fica à frente do rosto para todos os funcionários das lojas. Vai ter que usar os dois então, a máscara e o protetor. Perfeito. Para aqueles funcionários que trabalham no caixa, que ficam mais tempo no frente a frente com o cliente, no troco, no passar do cartão, na conferência da mercadoria, além da máscara e do face shield, a loja terá que colocar, a partir do dia 27, segunda-feira, uma barreira fixa, que pode ser de vidro, que pode ser de acrílico, para que ali não haja o acúmulo de resíduos, e durante aquele atendimento que demanda um pouco mais de tempo do que o normal, o cliente e o empregado da loja, o colaborador, possam estar de fato protegidos. Uma outra exigência também a partir do dia 27 é que todas as lojas terão obrigatoriedade de afixar na sua entrada, em local legível e na parte externa, uma placa indicando a metragem da loja, que refiro-me à área de circulação, repito, não é a área total, é a área de circulação, indicar o número de trabalhadores ao mesmo tempo naquela loja, quando há variação por turno, indicar o maior número, e indicar também, nessa relação que eu já expliquei, de uma pessoa a cada 9 metros quadrados, o número de clientes que podem ser atendidos ao mesmo tempo. Obviamente que a fiscalização vai fazer as aferições, se corresponde a placa, o que está, obviamente, se o que está disposto na placa de fato coincide com a realidade da loja, é importante que se faça essa fiscalização e que todos tenham essa atenção. Temos mais duas exigências, essas não com vigência a partir do dia 27, mas a partir do dia 31, que são lojas com áreas maior do que 100 metros quadrados, terão que colocar o dispenser de álcool gel acionado por pedal, não só pela mão, mas aquele acionado por pedal, um para cada acesso da loja e também para os andares, os pavimentos superiores. Então, no térreo e nos pavimentos superiores, teremos que ter o acionamento por dispenser de álcool gel por pedal, para evitar ali aquele manuseio, contato do cliente naquele movimento com o apertado, com as próprias mãos do dispenser manual de álcool gel. Além disso, as lojas com área superior a 200 metros quadrados terão a obrigatoriedade também de ter o termômetro, que é aquele termômetro que se afere à distância, o termômetro de infravermelho, para a utilização tanto dos funcionários como para a utilização dos clientes antes de adentrar a loja. Uma curiosidade que eu não posso deixar de perguntar, né, porque a área acima, né, de 200 metros quadrados, vamos falar sobre as concessionárias, que as concessionárias todas têm essa quantidade. Mas a gente sabe que o fluxo dentro de uma concessionária não é o mesmo fluxo que dentro de uma, vamos dizer, loja de roupa ou padaria, é um fluxo menor. Mesmo essas lojas, pela metragem, pelo decreto, elas vão ter que ter esse termômetro. Perfeito. A gente sabe que existem lojas menores que tem uma movimentação, um ir e vir de clientes numa intensidade muito maior do que lojas grandes. Sim. Mas você não vai conseguir criar uma regra para cada estabelecimento comercial. Qualquer excesso que venha a surgir, né, no decorrer dos dias, da aplicação do decreto, alguma norma que precise ser ajustada especificamente, obviamente que no enfrentamento de uma pandemia, onde não temos um manual nem um livro pronto, a gente
por vezes temos que acrescentar ou suprimir alguma coisa, mas é importante a regra geral e o bom senso também da fiscalização que sempre buscamos ter quando dá visita às lojas para ver o cumprimento dessas regras. Isso aí são as regras novas trazidas agora nesse decreto, mas é importante dizer que a gente já tem aí as regras, né, já estabelecidas de algum tempo. Alagoinhas foi uma das primeiras cidades a estabelecer a obrigatoriedade do uso de máscara, tanto no transporte público como no atendimento das lojas. Eu até fiquei surpreso hoje, eu vi uma reportagem, a Austrália, a partir de hoje, a obrigatoriedade do uso da máscara, né? E nós já estamos aqui, né, Alagoinhas pioneira, aqui há muito tempo, Brasil e Alagoinhas aqui na Bahia nesse sentido. Temos muitas outras regras de higienização nos próprios supermercados, a necessidade de higienizar os carrinhos ou cestos na presença do cliente, né? Higienizar antes do atendimento ao cliente a maquineta de passagem do cartão. Então tem uma série de regras nesse decreto trazidas também de exigências já anteriores que foram ratificadas agora. A gente vive agora uma perspectiva futura de elaboração por parte da Secretaria Municipal de Saúde, né, por determinação do prefeito que isso fosse feito, que é a criação de protocolos mais específicos para alguns segmentos que já estão abertos, a exemplo dos salões de beleza, né, das barbearias, e também a elaboração de protocolos de atendimento de estabelecimentos que entrarão numa perspectiva de abertura futura. Aí eu estou falando dos consultórios odontológicos, das academias, das unidades de ensino de cursos livres, de idiomas, enfim, uma série de atividades, cinemas, parques, uma série de atividades que estão fechadas e que serão tratadas através de protocolos específicos, como temos já protocolos específicos, inclusive para as igrejas, que são tratadas em decreto específico, igrejas em geral, as unidades religiosas já estão contempladas desde sempre. Temos também o decreto de prorrogação de aulas. Nesse momento, as aulas estão prorrogadas em Alagoinhas até o dia 31 de julho. Obviamente, essa prorrogação se dará por todo o mês de agosto, ninguém tem dúvida mais disso. A gente só não prorroga para os 30 dias por conta do fato de que a cautela é sempre boa. Então, a gente faz essas prorrogações de 15 dias, mas já numa perspectiva de saber que teremos que renovar. Ele já ia falar para vocês sobre isso, mas tem uma pergunta aqui de Helder Torres, querendo saber quando é que vai abrir os restaurantes. Estávamos conversando na estante sobre isso. Nessa formulação, Helder, que foi determinada pelo prefeito e que a Secretaria de Saúde está desenvolvendo, também existe um protocolo a ser elaborado para abertura de bares e restaurantes. Ontem, inclusive, eu me reuni com o presidente do CDL, Bruno Fagundes, né, com alguns representantes de restaurantes do município. Estavam presentes o proprietário do Antônio, nosso amigo Tonho, Rafael do Milano e do Plaza, Vinícius da Sub. Então fizemos uma reunião, algumas sugestões foram colocadas, né, o prefeito está tomando ciência dessas sugestões e eu tenho certeza que entre o protocolo a ser apresentado pela Secretaria de Saúde e aquelas ideias a serem propostas pelos comerciantes de bares e restaurantes, a gente vai chegar num consenso com as cautelas, com o novo normal de que o momento de pandemia exige. É um momento, gente, muito delicado e eu cheguei até a falar isso também aqui nas outras entrevistas, porque a gente tem que analisar o geral e a gente também como povo. E a gente, como povo, tem hora que a gente extrapola um pouco. E isso prejudica, é claro, a gestão nas empresas, a gestão do poder público. Cabe, como você acabou de falar, o bom senso para que a gente consiga seguir as normas certinhas, né? Então, logo, Helder, a gente tem certeza que os restaurantes também vão poder ser contemplados. É o seu e de muitos outros que estão aí, né? Nessa luta. Com certeza, muita saudade de ir comer a pizza de Helder lá. Verdade. Mas também tem as áreas superiores que você falou, e a gente quer falar também sobre essa agonia que todo mundo reclama, e vocês foram do poder público muito taxado na questão da fiscalização em casas lotéricas e bancos.
Então o pessoal ainda questiona isso. Francisca, aí como é que vai ser ainda com as casas lotéricas e bancos? Porque a casa lotérica é uma fila muito grande. Eu disse, gente, olha, tudo tem a norma. Como é que vai ficar a fiscalização? É a mesma, agora deve ter outras medidas devido a eles terem passado um pouco além da conta, né? Em todos os locais, a maior dificuldade sempre existente é com relação àqueles serviços essenciais, né? Os bancos, eles funcionam como serviços essenciais. Sim. É a necessidade das pessoas de sacar, né, de ter o dinheiro para comprar o que necessita naquele momento, naquele dia. Os supermercados, as feiras, né? Então é uma dificuldade muito grande que os gestores no mundo inteiro têm de ter uma disciplina nesses segmentos, né? E a gente sabe que em determinados momentos os bancos foram responsáveis pela grande movimentação na rua, Sim. principalmente por conta do pagamento do auxílio emergencial. Nossa. Que, né, foi uma medida importante para levar sustento, para levar condição das famílias poderem enfrentar esse momento tão difícil de desemprego e de falta de exercício de atividade, né, laborativa de todos. A prefeitura, inclusive, teve um papel relevante em Alagoinhas. Tivemos um reconhecimento da Caixa Econômica Federal a nível regional e a nível nacional. Fomos visitados pelo superintendente, porque fomos pioneiros na estrutura que montamos, de sanitários químicos, de banheiros, de marcação de filas e mais. Toda a estrutura da SEMAS foi disponibilizada para o apoio ao auxílio emergencial. Atendimento, orientações, cadastramentos, acesso à internet, acesso a computadores, enfim, a SEMAS chegou a atender aí 800, 900 mil, às vezes mais de 1.000 pessoas por dia. Então, por isso que em determinado momento a gente conseguiu vencer bem e fazer esse enfrentamento. Mas sem sombra de dúvida, os serviços essenciais, eles acabam trazendo uma circulação de pessoas e uma intensidade de movimentação na cidade que não deveria, em hipótese nenhuma, existir. As pessoas, eu li também no decreto que vocês até citam para priorizar em horários as pessoas, determinar que as empresas determinem até o atendimento por horário de idosos, gestantes, crianças, pessoas com deficiências, para que não venha gerar essa aglomeração, não é, Gustavo? É isso, existe essa recomendação no decreto que as lojas estabeleçam horários específicos, prioritários para atendimento de idosos e de grupo de risco, né? E com relação aos supermercados existe uma orientação para que eles priorizem esse atendimento das 7 às 9 da manhã. Né? Outra preocupação nossa muito grande é com relação ao transporte público. A gente tem uma intensidade muito grande de movimentação no transporte público, de utilização, né, do vale de quem tem mais de 60 anos, da gratuidade, é algo muito difícil de compreender nesse momento. O ir e vir das pessoas, dos maiores de 60 anos. Então a gente sempre orienta que as pessoas só saiam sempre que necessário. A utilização da máscara, que é um item muito importante, até justificar que não estamos usando aqui porque estamos numa distância segura. Justamente. Mas cheguei de máscara e sairei de o álcool em gel máscara, tá aqui, ó. O álcool em gel usou tudo direitinho. O pessoal que tá acompanhado sabe. Microfone higienizado. Então é importante que todos entendam que a responsabilidade num momento como esse tão difícil não é só do poder público. O poder público é parte de uma engrenagem, ele é uma peça importante, mas a consciência de cada um, né, o comportamento das pessoas, dos homens e mulheres da nossa cidade, do nosso país, eles são extremamente importantes para que a gente possa ter êxito e possamos ter também a minimização do enfrentamento a esse problema tão complexo. As pessoas precisam ter a consciência da necessidade da utilização da máscara, de evitar o ir e vir, né? Existe, infelizmente, gente que ainda se aglomera para jogar bola, gente que fecha a porta do bar e se reúne internamente para beber. Enfim, isso em hipótese nenhuma poderia estar acontecendo, porque são pessoas que se colocam em risco e que colocam os seus filhos, as suas esposas, os seus pais, enfim, colocam todos em risco, né? Num momento difícil de estruturação do atendimento à saúde, por dificuldades diversas, você tem aí uma sobrecarga no sistema. Então as pessoas têm que de fato ter essa consciência de que têm a obrigação de contribuir através do seu comportamento individual, dos seus cuidados pessoais e do respeito às regras para minimizar essa questão da pandemia do coronavírus.
por um tempo a gente ainda analisa que as pessoas até estavam como se talvez nem acreditando do que era real, porque a doença existe, é um fato, a gente precisa se cuidar. A obrigação não é só das empresas, é nossa como consumidores também, na hora da gente se dirigir à rua, só aí mesmo, não é, em caso de extrema necessidade, tentar, se sair por perto, agora você já pode caminhar, tentar controlar um pouco essa ansiedade de estar na rua, porque mesmo naqueles tempos de decreto, eu acho que foi muito difícil para o governo também controlar, porque o povo estava na rua. Perfeito. Estava muito. Observamos que no início existia de fato, por parte da população, um comportamento negacionista, de não admitir de que a pandemia era algo real. Verdade. Hoje, infelizmente, né, por conta de tudo que já aconteceu até aqui, na nossa cidade já perdemos 31 pessoas, isso não é fácil, não é? Aproveito inclusive para me solidarizar com todas as famílias, um momento difícil. Sim, que verdade. cada família sofre quando perde o seu ente querido. Cada número desse é uma pessoa que se vai. É uma saudade que não se acalenta. Então é muito difícil e todos hoje já conhecem alguém que se foi, ou tem alguém muito próximo que está contaminado. Temos colegas que, por serem servidores do município, não podem nesse momento, né, se abster de estar trabalhando, né, colegas entubados, temos 2 hoje nessa situação, né, enfim, então todos hoje já conhecem, tem contato ou teve uma experiência assim drástica com alguém que se contaminou. Então isso também traz às pessoas essa conscientização da gravidade. Então essa questão do negacionismo a gente já não observa mais, porém esse cansaço, essa impaciência, essa intolerância com as medidas é algo que se apresenta nesse momento e que nos preocupa muito. A gente sabe que ainda teremos meses à frente de enfrentamento. Então, se não tivermos o comportamento adequado, o respeito às medidas, o respeito ao distanciamento, ao isolamento social, a liberdade que estamos tendo agora de flexibilização de comércio e de tendência de algum relaxamento, né, por conta da abertura do comércio, vai trazer consequência um retrocesso, mesmo porque existem dúvidas ainda com relação ao Covid-19, que dizem respeito à possibilidade de recontaminação. Não está claro se quem já teve não pode ser recontaminado e por quanto tempo esses anticorpos ficam no organismo. Então isso é algo que ainda não está esclarecido pela ciência. Além disso, a possibilidade de, pela falta de cuidado, termos uma segunda onda de contaminação, uma terceira onda, e vocês imaginem se a gente tiver no Brasil, após todo esse sofrimento, estamos no platô ainda, com 1.200 mortes por dia, são mais de 80 mil pessoas que morreram, não é? Imagine se a gente tiver que, depois de passar por tudo isso, a gente ter um segundo momento de contaminação e de pandemia, uma segunda onda, como costuma dizer a imprensa. Então seria muito terrível. Então todos têm que ter de fato essa consciência, ter a convicção de que isso vai passar e que tem que exercitar a paciência e fazer a utilização e ter respeito dos equipamentos de proteção individual e ter respeito às regras, porque é a única forma que temos de enfrentar o Covid-19 e de poupar a nossa saúde e dos nossos. O Evelino está aqui falando que parabéns, que a Alagoinhas estava precisando de uma entrevista tão bem esclarecida como essa e que o secretário é muito técnico nas suas colocações, e é verdade. Porque o meu papel, o nosso papel aqui da comunicação, como o Gustavo falou, é levar informações para vocês. E como o comércio voltou e foi liberado todo na segunda-feira, e como você mesmo colocou logo há pouco, Gustavo, que nem todo mundo acaba acessando o decreto para seguir as normas certinhas, né? Então, assim, essa entrevista está uma entrevista completa, está uma entrevista bem esclarecedora. Então, você não pode fugir às regras para sua empresa, que já começa a vigência a partir de segunda-feira. Não é isso, Gustavo? Tem uma vigência a partir de segunda-feira, dia 27, tem uma outra a partir do dia 31. E tem talvez outras empresas que possam também reabrir com a nova vigência, mas ele vai beber uma aguinha e já ele está falando para vocês também sobre essa nova também para outras empresas, como salão de beleza, como academias. Tem algumas coisas que ele ainda vai estar colocando para vocês, tá? Já a gente volta.
Então, estamos de volta com ele para continuar esclarecendo, porque é muita coisa e aí vocês estão tirando todas as dúvidas. Pode falar, Gustavo. Vamos lá. É importante registrar também para a população que nos assiste nesse momento, Francisca, que a cada momento, a cada fase de enfrentamento à pandemia, a gente tem que estar, enquanto, né, gestores públicos, se reinventando. E assim o prefeito tem feito. Joaquim está a cada momento estudando, se dedicando, né? Teve contaminado, teve dias difíceis. Mas já está melhor, né? Já foi internado por 2 vezes na UPA, enfim, ainda está em casa porque não saiu o resultado negativo ainda, fazendo fisioterapia no pulmonar, porque ele teve comprometimento de 30% do pulmão, né? Mas já despachando, eu saio daqui, vou para casa, mas faço uma reunião virtual com ele, tratando de notícias boas para Lagoinhas, que é Cervejaria Cidade Imperial. Olha! Então, tem notícias boas também, né? Nesse momento de dificuldade. Então a gente tem que se reinventar a cada momento, e nesse momento agora o município inicia, como fez no 2 de julho, como fez na Central de Abastecimento, iniciando na sexta-feira passada, as ações setorizadas. Sim. Além de Central de Abastecimento, as ações nos bairros, né? Fazendo a blitz orientativa, fazendo esclarecimentos, aferindo temperatura, testando, entregando a medicação quando aquele paciente for positivo. E, além disso, ampliação das unidades sentinelas. A Secretaria de Saúde esteve em reunião hoje, tratando da ampliação das unidades sentinelas. Então, esse enfrentamento setorizado, ele faz com que a gente tenha um olhar mais específico em cada bairro, e além de levar essas medidas, a gente também não pode descartar, em determinados momentos, também ter que implementar, a depender do comportamento daquele bairro, algumas medidas restritivas setorizadas. Então, isso é importante, viu, Gustavo? Muito é o que o momento exige, é o que a prefeitura inicia a fazer. Tivemos a compra dos testes, em fase final de aquisição de 25 mil testes. É um processo lento, demorado, porque tivemos que fazer uma cotação pública. Os testes chegaram a ser adquiridos em alguns municípios do Brasil a R$210, R$180. Nossa. Então ele tem uma flutuação de preço muito grande, que o mercado tem dificuldade de regular. Então, quando você é comprador, poder público, você tem que ter um cuidado por ser recurso público, mais cuidado ainda por ser recurso federal. Então isso demora um pouco. Conseguimos comprar e fechar uma cotação de testes num preço muito bom de R$64. Então, finalizado isso, a Secretaria já inicia, como tem feito já com outros testes que já possuía, essas ações setorizadas que são muito importantes. Que vocês já começaram a população. Começaram a semana sexta e sábado, na Central de Abastecimento foi muito importante esse momento, entendeu? E da Central de Abastecimento agora vocês pretendem começar nos bairros? Nos bairros, exatamente. A Secretaria de Saúde está fechando esse planejamento para a gente poder avançar nos bairros. A gente observa muito hoje também a questão da capacidade de atendimento. Graças a Deus a UPA tem suportado bem. A UPA só teve um momento de ficar lotada, que foi no momento da contaminação daquele lar de idosos em Alagoinhas Velhas, mas ela suportou bem, atendeu. A secretária foi muito ágil em montar uma estrutura provisória de acolhimento, e temos a nossa unidade de acolhimento em frente ao Hospital Dantas Bião, salvo engano, está na fase final de seleção de pessoal para trabalhar ali, para aquelas pessoas que têm dificuldade de ir para o isolamento quando contaminadas no seu lar, essa pessoa poder ficar ali durante um tempo. Então, são ações que a prefeitura tem implementado, tem buscado realizar. O prefeito costuma usar um ponto de vista que realmente é o que mais resume. Não há uma ação que foi feita no mundo que a Alagoinhas não tenha tomado aqui em algum momento do enfrentamento ao coronavírus, né? A gente sabe que é um problema de saúde, mas também que traz uma sequela social muito grande, e assim a Prefeitura de Alagoinhas também avançou através do cancelamento do São João e aplicação dos recursos na compra de cestas básicas para os alunos da rede municipal. Sabemos da importância da nutrição alimentar para todos, né? Então, estamos na terceira fase já das entregas dessas cestas básicas, levando alimento
para as famílias dos alunos da rede municipal. A SEMAS também acaba de licitar agora a contratação de cestas básicas. Aliás, entre campanhas de arrecadação e aquisição direta, a Prefeitura já distribuiu até o momento 40 mil cestas básicas em Alagoinhas. E outras serão distribuídas. Então, tem essa realidade também que é feita através da Secretaria de Ação Social, da ação do secretário Alfredinho Menezes, da sua subsecretária Ludmila, não é? Com todo carinho, cuidando daquelas pessoas que nesse momento são as que mais precisam, porque o trabalho, a atividade laborativa, né? O dinheirinho para se ganhar hoje em dia realmente está muito complicado. Tá complicado para todo mundo. Eu que eu diga, para mim que sou da área de eventos, você é a última a voltar. Com certeza que a gente não vai poder fazer um evento grande, mesmo que hoje já está liberado. Eu acho que o povo ia ficar com medo até, viu, Gustavo? Porque realmente é uma pandemia que ninguém conhece, qual é a doença, onde é que ela vai estar, onde é que ela vai atacar e quem ela vai atacar. Mas o mais importante é que a gente sabe também que existe a preocupação do poder público com a cidade, com o povo, com essas novas ações, muito que vai fortalecer bastante, principalmente nos bairros, porque é onde as aglomerações estavam ficando maiores de finais de semana e à noite, as pessoas e precisam até muito mais. A gente sabe que quando o pessoal questionou muito do comércio, a gente sabe que o vírus não é que não esteja circulando no comércio, mas o comerciante em si tem se cuidado, então por isso que existiu aquele impasse muito, mas que graças a Deus hoje normalizou. Mas e as novas ações e medidas de abertura para academias, para salões de beleza, como Perfeito. É que vai ficar? Academias, bares e restaurantes, eu citei aqui também consultórios odontológicos, Sim. cinemas, parques infantis, cursos livres, né, de idiomas, além do próprio ensino tradicional regular, são também objeto de tratativas nesse momento junto à Secretaria de Saúde. A gente quer acelerar a elaboração desses protocolos para que a gente possa, em determinado momento, poder decidir pela abertura. Aí eu vou retomar... Abertura integral, né? E aí eu vou retomar o que eu colocava sobre a questão da capacidade de atendimento, Sim. que é algo que nós estamos nos debruçando nesse momento. Aí, porque nós sabemos, Francisca, que a grande quantidade de contaminados também se deve ao aumento do quantitativo de testes. Né? Hoje são muitos testes aplicados, tanto nas unidades sentinelas como na UPA. A rede particular testa bastante também, além do laboratório municipal, através daquela coleta do exame mais efetivo, Sim. que é a coleta SUAB para o teste PCR. Então, se testa muito, então com essa testagem aumentada, no público e no privado a gente tem um número o aumento dos casos. Hoje a gente caminha aí, salvo engano, o boletim de hoje revela 291 casos ativos, né? E 16 pessoas internadas. Então, essa condição da capacidade de atendimento é que a gente tem que estar atento agora. A gente não tem dificuldade, não estamos tendo dificuldade de encaminhar paciente Covid-19 para Salvador, né, no sistema de regulação que está pactuado pelas UTIs. Eu vou só ratificar o número aqui. Sim. Nós temos hoje números ativos contaminados, não é 291. 291 foi o número de ontem. Então são 327 casos ativos hoje na cidade e temos internados 25 pessoas. Aumentou. Não é? Então esses 25 não são só em Alagoinhas, não são só na UPA, no Bião ou na própria rede privada local, mas também em hospitais da capital. O que é que eu quero dizer com isso? Então, o ponto crucial hoje é a capacidade de atendimento. Observe que a nossa capital, né, em discussão com o governo do estado, estabelece inclusive regras de ocupação de leitos para flexibilização do comércio em Salvador, discutindo a abertura de shopping centers e o comércio em geral acima de 200 metros quadrados. E isso não é diferente nos outros municípios. Então, a gente tem uma UPA, tem conseguido atender o sistema de regulação para a Covid-19, pactuado com o governo do estado, que são daqueles pacientes que agravam Sim. e necessitam de UTI. Ele também tem funcionado bem, não temos tido essa dificuldade. Tem um ponto que nos preocupa hoje, que é o Hospital Dantas Bião, que atende toda a região, e a gente tem observado ali sim uma
um comprometimento grande de leitos de atendimento no Hospital Dantas Bião. O município tem dialogado com o governo do estado. Quer dizer, não é da gestão do município, mas o município precisa estar... É um hospital, inclusive, que não atende só Alagoinhas, atende toda a região. E a gente já sabe que mesmo antes do Covid, é um hospital que já tinha, né, uma busca muito grande, uma demanda muito grande. Então, a gente sabe que hoje o Dantas Bião enfrenta dificuldades, isso nos preocupa. Então, a gente precisa, de fato, ter esses cuidados, estabelecer as normas, fazer as ações terceirizadas, mas sempre de olho na nossa capacidade de atendimento, que é o que vai definir aí os próximos momentos. Eu tenho uma opinião que eu coloco sempre, Francisca, que aqui eu acho que faltou no Brasil uma ação mais efetiva do ponto de vista de uma unidade política nacional, onde prefeitos, governadores e presidência da República pudessem fazer as ações de forma organizada, planejada. E aí eu não coloco isso como um ponto político para criticar o presidente, tem nenhum governador, mas essa falta de estratégia comum, de consenso das medidas, não tenho dúvida que prejudicou muito o Brasil. A gente sabe que as ações, embora definidas estrategicamente a nível nacional, nada impediria que elas fossem implementadas setorialmente, regionalmente, para que a gente pudesse ter medidas comuns sendo tomadas a cada momento de acordo com o perfil epidemiológico de cada região, de cada estado e de cada cidade. Então, ficamos de fato, governadores e prefeitos, e aqui em Alagoinha não foi diferente, não é, a mercê de ter que tomar decisões sem ter esse alinhamento geral, e isso traz muita confusão para a cabeça das pessoas, muitas dúvidas, muitas inseguranças, e a discussão disso foi para a questão do uso de medicamentos, enfim. Mas a gente tem um prefeito aqui sempre muito firme, não é? E graças a Deus a gente tem assim a consciência muito tranquila de que ele, sempre com os bons ouvidos que tem, conseguiu tomar as decisões corretas na hora certa, mesmo muitas vezes não sendo compreendido por todos. François está aqui conosco, está mandando um abraço para você, agradecendo pelos esclarecimentos. E é isso aí, gente. A gente sabe que hoje tem que existir a unidade entre o poder público, o povo, as empresas, para que a gente possa vencer. E o maior remédio, como o Gustavo falou agora há pouco, é o fique em casa mesmo, só saia se necessário. Quando sair, utilize todas as medidas que são necessárias, que é lavar suas mãos, é usar a máscara, é usar o álcool em gel. Se você não está na empresa, mesmo trabalhando, mas se você puder, compra o seu protetor facial, vá também, porque você vai estar ajudando. Porque a maior forma de amor que a gente pode demonstrar para o nosso próximo é cuidando da gente e cuidando do próximo que está próximo. É verdade. É isso, Gustavo. Essas medidas já sabem, vocês já vai acontecer, já está no decreto a partir de segunda-feira, né, a partir do dia 27. Mas outra coisa que preocupa também a população, e você sabe, que é o transporte coletivo, né? E eu vi que no decreto vocês já colocaram ali a norma de que só pode ficar sentados. Porque às vezes a gente fala, você está sentado coladinho ali, não tem como não estar coladinho. Mas com as medidas, porque eu vejo, deixa a janela do ônibus aberta. Mas se estiver chovendo, vai ter que fechar. Então não pode ter aglomeração nos coletivos, porque estava tendo muito. Perfeito. Foi e ainda é um ponto muito grande de preocupação nossa, o transporte público municipal, como é nas outras cidades. Tem cidades, inclusive, que quando decretam o fechamento do comércio, inclusive suspendem as atividades de transporte coletivo, e as regras trazidas nesse decreto, que obrigam as empresas a manterem uma frota adequada para não termos passageiros em pé, ela é uma regra que já vem dos outros decretos. Sabemos da dificuldade das empresas de cumprir isso, até pela queda da arrecadação, pelos problemas que o nosso sistema urbano ainda sofre, né? E a necessidade de alguns deles de colocar empregados em situação de suspensão de contrato de trabalho, o próprio fechar e abrir do comércio e a diminuição do fluxo de passageiros e diminuição do fluxo, inclusive, dos alunos, né, fazem com que eles tenham que diminuir também a quantidade de trabalhadores naquele momento. Não é fácil, não tem sido fácil. Para setor nenhum. Observe que a nossa capital, mesmo dando um incremento financeiro muito grande para as empresas através da aquisição de passagens, né,
teve que intervir a empresa de ônibus, que não teve mais condição de rodar. Então, esse tem sido o nosso enfrentamento, dialogando, conversando com as empresas, mas também atuando, notificando, né? O nosso comandante, o superintendente do CMTT, o Major Alberto e o seu corpo técnico tem feito, de fato, um enfrentamento muito grande, porque, de fato, o transporte público, nesse momento de pandemia, é um grande problema. No Brasil e em Alagoinhas. Em todo lugar, porque assim, o povo quer sair, quando quer sair e não aceita, e eu já vi o rapaz dizendo, não pode subir, não, eu vou, entendeu? Então, a gente tem que ter esse cuidado, nós temos que ter esse cuidado também. Márcio Ramos está aqui falando que Alagoinhas está trabalhando bem ao Covid, que a cidade está com 46% dos leitos, né? Ocupados. Você acha que a curva de Alagoinhas vem descendo agora ou ainda não chegamos no pico? Queríamos ter essa resposta, né, Francisca? Queríamos ter essa resposta. A gente tem uma sensação de que mesmo ainda numa crescente, que está justificada pelas testagens e pelo momento, a gente quer ter a certeza de que estamos vivendo o pico dessa questão da pandemia. É o que todo mundo espera nesses meses, né? Que é repercutido através de um platô. O platô nada mais é do que um pico que se alonga no decorrer do tempo. Então a gente espera que de fato a gente esteja vivendo esse platô para vir tão quanto breve seja o início da queda e da diminuição dos casos, mas essa informação infelizmente ninguém tem. Ninguém tem mesmo, Márcio, assim, por mais que a gente, na verdade o que a gente queria saber agora é dizer assim, descobriram a cura, né? E ao mesmo tempo dizer assim, que essa cura também venha pra gente, na cura de que não é porque descobriu a cura que você vai sair hoje a doida, a todo vapor, abrindo comércio de qualquer sorte, fazendo festa, né? Eu não tenho dúvida de que teremos até dezembro a disponibilização das vacinas, né? Obviamente que não sabemos se numa escala mundial é satisfatória, mas teremos a vacina. 2 vacinas aí já estão testadas, cumprindo a plena protocolo. Os Estados Unidos hoje anunciou compras da ordem de 100 milhões de vacinas, comprou a produção inteira de 2 fabricantes, né? Inclusive fabricantes que estão testando essas vacinas no Brasil. Então existem hoje algumas dezenas de vacinas sendo testadas, e quando alguém chega naquele caminho, obviamente que aquilo já está sendo tentado por outros, e a gente, com fé em Deus, vamos ter aí também a nossa condição de vacinar o nosso povo através da Fiocruz e de outras entidades importantes do nosso país que cuidam através da ciência da elaboração de medicamentos, de vacinas e afins. Gente, o que é bom dura pouco. É um assunto, assim, hoje, principalmente um assunto muito, muito rico e esclarecedor. A gente espera, e eu espero que com certeza dias melhores virão para a nossa vida. O tempo é tão rápido, Gustavo. A gente fala assim, o pessoal, é 1 hora. Quando tem pessoa que fala assim, Fran, 1 hora. Eu digo, 1 hora passa tão rápido lá que você não vai nem perceber. Mas eu gostaria que você fizesse suas considerações finais para todo esse público que está lhe acompanhando nesse momento. Desse sua palavra também de apoio, de conforto, que é o que a gente está precisando também muito. É isso. Agradecer a você, Francisca, a sua equipe, né, por esse momento, pelo convite, né, a oportunidade de a gente estar aqui esclarecendo para a população de Alagoinhas e conclamar todos que fiquem atentos às medidas de segurança, as medidas de segurança individual, o uso da máscara. Quem puder usar seu face shield nas ruas também use, o distanciamento social, o cuidado com a higiene das mãos, enfim, tudo aquilo que a gente já está cansado de saber através dos anúncios da prefeitura e também da mídia a nível nacional. Então, todos nós nesse momento temos que ter a convicção de que a responsabilidade é de todos, e com certeza de mãos dadas vamos atravessar aí, minimizando os impactos tão negativos dessa pandemia no dia a dia de todos nós. Com certeza. Gente, olha, essa entrevista vai ficar disponível no nosso site, né, que é o revistatoaqui.com.br. Ela vai estar no YouTube também, ela vai estar também no nosso Facebook. Então, se você perdeu, compartilhe depois, passe para o seu colega, para o empresário, para as pessoas ficarem informadas, porque já existem medidas e normas para serem aplicadas a partir de segunda-feira nas empresas. Então, tem que se cumprir. Eu só tenho a agradecer por esse momento. Sei que ele saiu, ele veio, gente,
gente daqui ainda já está cheio de compromisso, mas hoje eu fico muito feliz, Gustavo, por você ter disponibilizado o seu tempo de estar aqui conosco. No nosso Tô Aqui com a Fran, esclarecendo. Sexta-feira, novamente, a gente tem um encontro marcado às 18 horas. E hoje, à meia-noite, a gente encerra as pesquisas do Troféu Tô Aqui Profissionais. Falei para vocês logo cedo. E quem não indicou ainda, continue indicando aquele profissional que lhe inspira. E a partir da próxima semana, de hoje a 8, até na próxima quarta-feira, eu vou estar aqui falando a relação de todos os indicados à segunda edição do Troféu Tô Aqui Profissional, que nós vamos ter que fazer ele online. Como tudo está funcionando. Gente, andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Agradecendo aos meus apoiadores, agradecendo a presença de Gustavo Carmo, feliz pela sua melhora, prefeito, pelo seu restabelecimento. Se cuide, nós estamos aqui juntos orando pela sua melhora e com certeza juntos somos mais fortes, e Alagoinhas é uma cidade forte, pulsante, e a gente vai passar por essa. Obrigada, Gustavo.